Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 31 de Ezequiel. Hoje é 31 de agosto. E aí, o mês para você passou rápido? Dizem que agosto é um mês eterno, né? Mas chegamos ao final dele aí, tá vendo? Tudo que é bom acaba, tudo que é ruim também acaba. Enfim, não ruim, né, gente? Desafiador, digamos assim. Bom, vamos começar orando. Hoje, pra mim, eu tô bem atrasada. Foi bem tenso de acordar, levantar, me arrumar, decidir vir pro sol. Mas matei o meu gigante do dia, da preguiça, e aqui estou. Vamos começar orando e aí a gente já parte para a leitura. Hoje é um capítulo bem interessante. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, Jesus. Fica conosco. Obrigada por este mês que o Senhor nos concedeu. Bom ou ruim, sabemos, Deus, que o Senhor fez parte de todos os dias e sabemos que o Senhor tem algo para usar através deste mês, através deste tempo e do próximo que está começando. Pai, estamos na reta final do ano, entrando aí no último trimestre e... não, ainda não. Ainda estamos aí caminhando, né? Mas desde já te consagramos cada um dos próximos meses e te pedimos, te agradecemos. Vamos agradecer primeiro o que está em nossas mãos, ainda há hoje, dia 31 de agosto, ainda há o que fazer, hoje é domingo e esperamos, Deus, ouvir a tua voz, saber os teus caminhos para nós, ainda este ano, ainda este mês, ainda neste tempo. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Deus, a leitura deste capítulo. Te pedimos, fala conosco. Nós abrimos os nossos ouvidos, o nosso coração para Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém? Tô falando mais baixo porque tem um homem filmando por aqui. Bora. Então, capítulo 31 vai dizer: no ano 11º do nosso cativeiro, no dia 1º do 3º mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: homem mortal, diga o seguinte ao rei do Egito e a todo o seu povo: como você é poderoso, com que posso compará-lo? Você é como um cedro no Líbano, com galhos lindos, cheios de folhas, uma árvore tão alta que chega até as nuvens. Havia água para fazê-lo crescer e rios debaixo da terra para alimentá-lo. Regaram o lugar onde a árvore estava crescendo e fizeram com que ribeirões regassem todas as árvores da floresta. Por ter sido bem regado, o cedro cresceu mais do que as outras árvores e os seus galhos ficaram grossos e compridos. Aves de todo tipo faziam ninhos nos seus galhos. Embaixo dele, os animais ferozes davam cria, e nas suas sombras, as nações do mundo descansavam. Como era linda aquela árvore tão alta e com galhos tão compridos, as suas raízes chegavam até as correntezas profundas. Nenhum cedro do jardim de Deus podia comparar-se com ela. Nenhum cipreste teve galhos assim, nenhuma figueira brava teve ramos iguais aos dela. Nenhuma árvore no jardim de Deus foi tão linda como aquela. Eu a fiz linda assim, e cheia de muitos galhos. No Éden, o jardim de Deus, todas as árvores a invejavam. Agora, eu, Senhor Deus, direi a vocês o que vai acontecer. A árvore cresceu tanto que chegou até as nuvens, mas, conforme crescia, também aumentava o seu orgulho. Por isso, rejeitei a árvore e vou deixar que um rei estrangeiro a conquiste. Ele dará a ela o tratamento que a sua maldade merece. Estrangeiros cruéis a derrubarão e a abandonarão. Os seus galhos e ramos quebrados cairão em todos os vales e em todas as montanhas do país. Todas as nações que vieram embaixo da sua sombra irão embora. Os pássaros pousarão na árvore caída e os animais ferozes andarão por cima dos seus galhos. E assim, daqui em diante, nenhuma árvore, por mais bem regada que seja,
Crescerá tanto que os seus galhos cheguem até as nuvens. Todas elas estão condenadas a morrer como seres humanos mortais e a se juntarem com aqueles que descem para o mundo dos mortos. O Senhor Deus diz o seguinte: no dia em que a árvore descer ao mundo dos mortos, farei com que as águas que estão debaixo da terra a cubram como sinal de tristeza. Farei com que os rios parem e não deixarei que os muitos ribeirões corram. A árvore morreu e por isso trarei escuridão sobre os montes Líbanos, e farei com que sequem todas as árvores da floresta. Quando eu a lançar no mundo dos mortos, o barulho da sua queda abalará as nações. Todas as árvores do Éden e todas as árvores do Líbano, as mais belas e as mais bem regadas, e que já estão no mundo, lá de baixo, vão ficar contentes com a sua queda. Elas irão com ela ao mundo dos mortos para se juntar com aquelas que já haviam caído. E todos os que viviam na sua sombra serão espalhados entre as nações. A árvore é o rei do Egito e todo o seu povo. Nem mesmo as árvores do Éden eram tão altas e vistosas. Mas agora, como as árvores do Éden, ela descerá ao mundo dos mortos e se juntará aos que não foram circuncidados. E aos que forem mortos na guerra, eu, Senhor Deus, falei. Gente, então, acho que agora eu tô sozinha. Deixa eu ler a referência. Bom, aqui então a gente vai ver que o Senhor compara o Egito com uma árvore, né? Uma árvore como um cedro no Líbano. E aí, após falar ali do versículo 3 ao versículo 9, como era essa árvore, como ela era bem regada, como ela era grande, alta, vistosa, cheia de galhos, de frutos, de folhas verdíssimas, como ela era desejável. Olha o que a nossa referência, aonde a nossa referência vai dar. Gênesis 2:9. Eu só vi quando eu estava aqui, por isso que eu não marquei. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. E aí eu acho bem interessante que vai falar aqui assim, ó. Como era linda aquela árvore, tão alta e com galhos tão compridos, as suas raízes chegavam até as correntezas profundas. Nenhum cedro do jardim podia comparar-se com ela. Nenhum cipreste teve galhos assim, e nenhuma figueira brava teve ramos iguais ao dela. Então vai dizer que aquela árvore... vamos falar primeiro da árvore, depois a gente fala da nação. Aquela árvore, de fato, ela era muito bonita, ela era muito desejável. Então, todo mundo, tinha uma curiosidade. E aí vai falar aqui, e aí aqui vai estar relatando ali como se o Egito fosse comparado com essa árvore, né? Como a gente viu no capítulo 26, 27, não lembro, ali o Tiro sendo comparado a Lúcifer, aquele grande anjo, um anjo muito lindo, né? A mais bela criação de Deus. Então, em primeiro lugar, o que eu tiro? Que todas as coisas foi Deus que fez, e todas as coisas é por Ele que é sustentado também. No entanto, porque a gente vê aqui, né, que o próprio cedro, essa própria árvore, ela era sustentada, ela era regada por Deus, né, ela era regada ali pelas águas, pelas correntes, né, as suas raízes chegavam até as correntezas profundas, então ela puxava desse rio, dessa fonte que vem de Deus. E aqui, da mesma forma, sabe, as nações, elas todas foram criadas por Deus, os seres humanos, eles todos foram criados por Deus. E Deus permite que algumas pessoas, elas vão além, né?
elas cheguem a ter muitas condições, muito poder em suas mãos. E o poder é um perigo, né? Então, assim, e isso acaba que... Eu tenho gente de novo. E isso acaba que o corrompe. Ou a gente olha para Jesus e aprende a ser igual a Ele, a ser discípulos dele, que foi filho do homem, né? Como ele mesmo se intitulava, ele é filho de Deus, ele era filho, ele era rei, ele deixou todo o seu reino, tudo que ele tinha, e ele veio servir, e ele veio para nos ensinar sobre humildade, sobre ser detentor de poder. Diz que humildade não é falta de poder, de riqueza, dessas coisas, mas é poder sob controle, sabe? É aquela coisa onde você sabe dominar os seus instintos, sabe dominar as suas, sabe, aquelas coisas que ficam, né? Ter domínio próprio, é ser manso, é ser bom. Você pode ter tudo o que você quiser, você pode ter muitas coisas, e isso fala até mesmo comigo, sabe? A gente não precisa ser sempre, tipo, ser pobre coitado, ser nada disso, sabe? Nós podemos ter a melhor vida. Mas o que a gente vai fazer com essa melhor vida? A gente vai se exaltar, a gente vai se colocar numa posição altiva, superior, ou que isso nos dá valor, nos dá identidade, ou a gente vai manter essas coisas sob controle, sabe? Então, é isso, sabe? Eu aprendo isso no capítulo de hoje, até porque, ó, aí no final do capítulo vai falar que sim, foi Deus que fez, ó. O Senhor Deus diz o seguinte: no dia em que não é essa parte, pera. Quando eu a lançar no mundo dos mortos, o barulho da sua queda abalará as nações. Todas as árvores do Éden, todas as árvores do Líbano, as mais belas e mais bem regadas e que já estão no mundo lá de baixo, vão ficar contentes com a sua queda. Elas irão com ela ao mundo dos mortos. Não era bem isso, não. A árvore, e aí no versículo 18 finaliza dizendo, né? A árvore é o rei do Egito e todo o seu povo. E aqui Deus, ele faz essa comparação. E o que tipo, eu queria dizer algo, mas eu não tenho. Porque não é só o rei do Egito, sabe? A árvore é o rei do Egito nesse contexto, nesse momento. Mas pode ser em tantos outros momentos, sabe? A árvore lá do Éden, ela não era nada mais, nada menos do que o que viria a se tornar mais tarde. As nações, as pessoas, né? E Eva, ela sentiu tentada, sentiu desejo daquilo. Por quê? Porque Deus virava e falava: vocês têm todas as outras árvores, elas são menores, elas são mais baixas, elas são lindas, elas têm frutos apetitosos, mas aquela que não podia, Eva olhou e ela viu, e ela viu aquela, né, beleza maior daquela árvore, e ela ficou tentada, a desobedecer a Deus, e ela desobedeceu, ela acabou caindo. Por quê? Porque a serpente virou e falou: que nada, você não vai morrer não, você vai conhecer tanto quanto Deus. Sabe, por que a gente quer ter tanto poder? Será que a gente quer, né, tanto poder como Deus? Ter tanto poder como Deus, ter tanto conhecimento como Deus, sabe? Por que a gente deseja e almeja o crescimento, sabe?
É para abençoar a vida das pessoas, é para ajudar, é para qual o propósito, qual o sentido que a gente está correndo atrás daquilo que a gente corre atrás, né? Então eu acho que é por aí, meu tempo se esgotou. Vou ficando por aqui. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser. 1º de setembro. Uma semana pro meu aniversário, gente. Vai preparando os parabéns. Beijo.